Muito bom dia, ouvinte. Este programa é produzido aos domingos, neste horário, dos estúdios da Web Rádio Meimei, na Avenida Dr. Labieno da Costa Machado, Garça, São Paulo. Momento Espírita está sendo retransmitido ao mesmo tempo pela Unirádio Web, pela Web Rádio Nova Alternativa e pela Nova Alternativa FM, emissoras de Garça. Hoje é domingo, 9 de março, verão de 2025. Nossos cumprimentos a todas as mulheres pela passagem do Dia Internacional da Mulher, 8 de março. Temas desta edição: o que é lixo emocional? O estrago que o lixo emocional faz em nós. Por que dizemos que o Espiritismo não faz proselitismo? Que autoridade tem a ciência para dizer que não existe espírito? A violência no mundo pode ser produto de uma obsessão coletiva? O sorteio de hoje é de um livro em homenagem à mulher e às mães. Atividades do Caminho de Damasco prosseguem normalmente. Você participa de Momento Espírita enviando perguntas ou comentários por WhatsApp para 14 981 05 15 35. Vou repetir, 14 981 05 15 35. Mande sua mensagem agora. E atenção! Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, vamos sortear hoje, ao final desta edição, um exemplar do livreto comemorativo intitulado Mulher e Mãe, uma homenagem, autoria de Terezinha de Oliveira, editora Allan Kardec. Mande seu WhatsApp agora, 14 981 05 15 35, e participe do sorteio. Equipe que está atuando nesta edição: controle técnico e sonoplastia Gustavo Souza, assistência de Paulino Oliveira, apresentadoras Sônia Marra e Luciana Assis. Momento Espírita, um tempo de paz. Prezados ouvintes, o que é lixo? Lixo é tudo que na linguagem comum não presta, tudo que não se usa mais, tudo que não tem serventia e precisa ser jogado fora. Você sabia que o Brasil é um dos grandes produtores de lixo do mundo? Os dados mostram que a população brasileira produz cerca de 80 milhões de toneladas de lixo por ano, o que equivale a dizer que cada brasileiro produz em média 343 quilos de lixo por ano. Quando o lixo não é convenientemente descartado, ele pode ser fator de ameaça à saúde pública, devido às impurezas e contaminações a que está sujeito. Hoje, porém, com o desenvolvimento tecnológico, já é possível reciclar uma boa parte desse lixo e devolvê-lo à população para ser utilizado nos mais diversos serviços. Mas a par desse lixo que cada um de nós produz por dia, existe outro tipo de lixo que é fator de enfermidade mental. É o lixo emocional, que pode ser tão ou mais perigoso que o lixo material. E o que é lixo emocional? Tudo que guardamos indevidamente nas profundezas da mente. A mágoa, culpa, inveja, ciúme, ganância, desprezo, revolta, frustrações. E que mais cedo ou mais tarde virá à tona causando em nós grandes perturbações emocionais ou doenças psíquicas. A mente humana é complexa e mais complexo ainda são os mecanismos que regulam nossos sentimentos. Os estudiosos do comportamento humano, especialmente Sigmund Freud, classificaram a mente em 3 instâncias: id, ego e superego. O id, caros amigos, é a parte instintiva da mente. Primeiro andar do cérebro, segundo André Luiz, de onde provém os impulsos da sobrevivência, de que os animais também dispõem.
como sede, fome, impulso sexual, agressividade. Neste nível, um ataque pode provocar uma resposta agressiva ou uma fuga, dependendo das circunstâncias. O ego é a parte da consciência onde predomina o raciocínio e onde os impulsos instintivos são controlados pela inteligência. Neste nível, a resposta deveria ser mais inteligente do que no ID. Ela pode ser até mesmo educada ou até ignorada. O superego é o topo da consciência, onde prevalecem nossos valores morais e espirituais, resultado de longo processo evolutivo e onde se encontra a chave para a formação do homem novo. Para o Espiritismo, o homem de bem. Neste nível é que entram a compreensão e o perdão, ou seja, o amor fraterno. Uma ofensa pode ser compreendida ou perdoada. No entanto, precisamos entender que nossas respostas às situações do dia a dia sempre abrangem esses 3 níveis mentais ao mesmo tempo: o ID, o ego e o superego, com a predominância de um ou de outro. No livro No Mundo Maior, de André Luiz, que estamos estudando às sextas-feiras no centro, encontramos respaldo para isso, quando o autor se refere aos 3 cérebros: o cérebro primitivo, o cérebro intermediário e o cérebro superior. Portanto, quando falamos de lixos emocionais, referindo-nos aos sentimentos negativos, precisamos questionar para onde vão esses lixos. A resposta é óbvia: eles vão para o inconsciente mais profundo, o fosso de nossa mente. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Vamos iniciar este segmento com a seguinte proposta. A Juliana, que faz parte da equipe de apresentadores de Momento Espírita, pede para explicar aos ouvintes, em se tratando de espiritismo, qual a diferença entre a divulgação da doutrina e o proselitismo. Repetimos, qual a diferença entre divulgação e proselitismo? Primeiramente, precisamos dizer o que é divulgar uma doutrina e o que é fazer proselitismo. Divulgar ou propagar uma ideia é apresentar publicamente essa ideia para que ela seja conhecida. Que interesse existe atrás disso? Essa ideia deve ser importante, porque só se justifica sua propagação se ela trouxer algum benefício para a coletividade. É assim que os órgãos de saúde, por exemplo, costumam divulgar informações sobre como combater a dengue, como prevenir o câncer de mama, como evitar o diabetes. Ao fazer isso, eles não estão fazendo mais do que a obrigação, pois, sendo órgãos públicos, eles devem cuidar para que a população esteja bem informada em matéria de saúde pública. Dentro de um Estado democrático como o nosso, qualquer pessoa pode e deve se pôr a divulgar aquilo que é do interesse da população, porque a verdade não deve ficar oculta. Proselitismo é outra coisa. A palavra prosélito quer dizer seguidor, adepto, partidário. Proselitismo quer dizer arrebanhar pessoas para uma religião, para engrossar as fileiras de uma seita ou de um partido, como fazem certos segmentos religiosos. No proselitismo, há 2 fases. A primeira é de levar a informação às pessoas, individual ou coletivamente. A segunda fase é de trazê-las para integrar um grupo ou uma igreja. Se o proselitismo for intenso e vigoroso, no sentido de forçar o convencimento das pessoas para aceitar a doutrina ou religião que pregam, dizemos que se trata de proselitismo de arrastamento.
É claro que o Espiritismo, por ser uma doutrina que prega e ensina a liberdade religiosa, não pode fazer proselitismo, sob pena de contradizer seus próprios princípios. Você deve estar perguntando, mas o Espiritismo não tem interesse em aumentar o número de seguidores? É claro que tem, mas essa conquista não se faz por meio de propaganda agressiva, enganosa ou por coação. As pessoas que aderirem ao Espiritismo serão aquelas que, por escolha própria, despertarão para a verdade espírita de uma forma livre e espontânea. A verdade não deve permanecer oculta, como dissemos, lembrando aquela famosa frase de Jesus: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No entanto, seja qual seja essa verdade, ela não pode se impor, constrangendo as pessoas a aceitá-la, mas, ao ser divulgada, vai pedir a cada um que a ouça com atenção, analise e decida pela própria cabeça. Assim faz o Espiritismo em relação à divulgação de suas ideias. Coloca a divulgação como prioridade, mas nunca como imposição, como fez Jesus em relação à sua doutrina. Um ouvinte que não quer se identificar pergunta o seguinte: se o método científico não é infalível, todo mundo sabe que não é, que autoridade têm os cientistas para afirmar que os espíritos não existem? A comunidade científica procura de alguma forma preservar a metodologia existente, porque até agora ela deu resultados práticos, mas ela tem medo de penetrar num campo desconhecido para o qual não se sente preparada. A ciência nada pode dizer sobre o espírito, nem que ele existe, nem que não existe, porque ela não conta com estudo e método específico sobre esse campo de conhecimento. Aliás, os cientistas que já se prepararam não foram os cientistas que já se propuseram a isso ao longo dos anos e não foram poucos, acabaram ignorados ou rechaçados, para não dizer expulsos, e acabaram sozinhos, sem apoio e principalmente sem recursos. Na verdade, diante da condição moral da sociedade de hoje, não há nenhum interesse em se pesquisar o espírito. Ao contrário, desvendar o mundo espiritual poderia prejudicar um mundo que só se preocupa com vantagens materiais. Alguns estudiosos, porém, desde o século XIX, século de Kardec, ousaram cuidar do assunto e não conseguiram convencer seus colegas sobre o resultado de suas pesquisas. Já houve estudos de fenômenos mediúnicos de efeitos físicos, como o do pesquisador inglês William Crookes, que estudou a materialização de um espírito durante 3 anos, mas tais estudos foram ignorados pelos meios científicos da época. Alguns estudiosos mais ousados acabaram caindo no descrédito e ficaram isolados do meio científico, à semelhança de cientistas como Robert Hooke, o descobridor da célula, que levou cerca de 200 anos para ser reconhecido, ou o pai da genética, Gregório Mendel, cujo trabalho ficou esquecido por décadas. Atualmente temos alguns estudos mais no campo da psiquiatria e da psicologia, que são os menos dispendiosos financeiramente e que abordam temas como a vida após a morte, a reencarnação e fenômenos de comunicação. Acontece, caro ouvinte, que não há nenhum interesse em se descobrir o espírito, como já dissemos, porque isso não traria nenhuma vantagem financeira. A pesquisadora brasileira Sônia Rinaldi afirma que pesquisas sobre o espírito só acontecerão quando a humanidade alcançar um melhor nível moral. Por isso, de uma maneira geral, as pesquisas acabam servindo hoje aos interesses de grupos econômicos que visam lucro imediato,
até porque essas pesquisas exigem elevados recursos que só esses grupos podem proporcionar. Por outro lado, convém considerar que a ciência não é um órgão ou uma instituição que poderia dizer o que está certo e o que não está. A ciência é uma grande comunidade de pesquisadores dos vários países do mundo todo, que se dividem em áreas de estudo e que decidem o que deve e o que não deve ser aceito em congressos que se realizam periodicamente. Desse modo, para a ciência não há uma verdade pronta e estabelecida. Ela simplesmente pesquisa e aos poucos vai perfazendo seu caminho, utilizando de sua metodologia e dentro de suas possibilidades. Um dia ela vai ter que avançar mais. E atenção! Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, estaremos sorteando hoje um exemplar do livro comemorativo Mulher e Mãe, uma homenagem. Autoria de Terezinha de Oliveira, editora Allan Kardec. Mande seu WhatsApp agora para o número 14 98105 1535 e participe do sorteio. Pergunta de outro ouvinte. Será que essa onda de violência que está acontecendo hoje, principalmente nas grandes cidades, se deve ao ataque de espíritos maldosos que querem impedir o progresso moral da humanidade? O Espiritismo nos esclarece que a espiritualidade sempre está presente na vida humana, seja por ação dos bons espíritos, seja por influência dos maus. Os bons estão ligados naturalmente a todos que se dedicam ao bem da humanidade, nas instituições religiosas, nas escolas, agências de educação, nas ONGs respeitáveis e nas atividades em geral voltadas para a solução de problemas da sociedade que congregam pessoas de bem. É claro que num período de grandes mudanças em todos os setores da cidade, como estamos vivendo neste momento, em que aumenta a tensão social e a disputa de poder, a ação dos maus ainda é maior. Se estamos no período chamado transição, como dizem, não é de se estranhar que as forças contrárias ao progresso, seja dos humanos ou seja dos espíritos, agem com mais intensidade, estimulando conflitos. No entanto, não podemos esquecer que, na base de todos os problemas humanos, está o próprio homem. Não podemos imputar aos espíritos a causa de toda a violência que acontece no mundo, e nem mesmo dentro da nossa casa. Os espíritos só atuam quando encontram condições morais para isso. Se a maldade, ela não nasce com os espíritos, mas é impulsionada por eles através da ação dos homens mal intencionados. Além do que nós precisamos considerar, no que diz respeito à violência urbana, a disseminação descontrolada do uso de drogas, que tem multiplicado em muito potencial de irresponsabilidade e de maldade que impera na sociedade. Época de transição em todos os sentidos. O homem está mudando sem perceber que, de uma maneira geral, está sendo cada vez mais estimulado a buscar riqueza e poder, aumentando cada vez mais o nível de disputa. É onde entram as más influências. Se ele não tiver um preparo suficiente do ponto de vista moral e mesmo religioso, podendo ser instrumento da maldade que as forças contrárias procuram impor ao mundo. Nesse cenário perturbador, não podemos ficar apenas na expectativa dos acontecimentos, mas cada um de nós deve procurar ser um agente do bem, onde estiver, a partir de sua família e em direção à comunidade. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros.
Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. O Clube do Livro Espírita de Garça é um serviço do Centro Espírita Caminho de Damasco, obtendo livros por preços abaixo da tabela. O clube permite que você os adquira por apenas R$ 27. Neste mês de março de 2025, o Clube do Livro está entregando aos seus associados o romance Roma, aos pés da cruz, autoria do espírito Julianus Septimus, recebido pela médium Nadir Gomes, que remonta ao tempo do nascimento do cristianismo. Para receber este romance, basta você se associar ao clube, ligando para Luciane no celular 14 988 130905 ou enviando e-mail para o endereço clubedomlivro@caminhodedamasco.org, dando seu nome e endereço de entrega. Lembrando que o Clube do Livro só faz entregas na cidade de Garça. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Conhecendo a doutrina espírita, lixos emocionais. Todos sabemos que no dia a dia não dá para conviver com o lixo. Queremos nos ver livre dele. Em muitas cidades onde não há tratamento do lixo, ainda existem os lixões, locais onde se depositam o lixo da cidade, contendo materiais orgânicos e inorgânicos. Esses monturos vão se deteriorando, exalando mau cheiro, atraindo aves de rapina, ratos, baratas e outros insetos, passando a se constituírem em focos de doença, até porque, em razão da miséria humana, acabam sendo revirados por pessoas, adultos e crianças. Comparem essa situação incômoda ao destino de nossos lixos emocionais, quando não convenientemente tratados. O que ocorre com eles? Os detritos emocionais provenientes de impulsos e sentimentos negativos, como mágoas, culpas, ciúmes, ódio, etc. Os detritos emocionais provenientes de impulsos e sentimentos negativos, como mágoas, culpas, ciúmes, ódio, do lixão do inconsciente, vêm à tona, causando transtornos à saúde, tanto físicos quanto mentais. Sua ação acaba por atingir nosso sistema imunológico, favorecendo o aparecimento de doenças infecciosas, viróticas e bacterianas, e até mesmo o câncer. Em termos emocionais, provocam depressão e diversos outros transtornos que comprometem a saúde. Uma coisa é certa, assim como o lixo se deteriora e transforma em chorume, substância líquida, de odor forte e repugnante que atrai ratos, baratas e outros tipos de inseto, além dos urubus, o lixo mental acaba atraindo a presença de espíritos mal intencionados. Por isso, uma das causas mais frequentes de obsessão espiritual é o acúmulo de lixos emocionais em nossa mente. Bem, ouvintes, chegamos ao momento do sorteio da edição comemorativa 8 de março.
Mulher e Mãe, uma homenagem, autoria de Terezinha de Oliveira, editora Allan Kardec. O livro saiu para Maria Helena Alves, a Lena. Venha buscar seu livro durante a semana no horário comercial nas lojas Leves, Rua Minas Gerais, 148, Garça. Parabéns, Lena, estamos te aguardando. Agradecemos a todos que nos acompanharam nesta edição e a todos que se comunicaram conosco durante o programa. Continuem ouvindo e participando. Se você estiver sintonizado na Universitária, na Rádio Web Meimei e na UniWeb, vai assistir na sequência o programa Perspectiva, com temas atuais sobre a ótica espírita. Ao final desta edição, o Momento Espírita deseja a você e a todos saúde e paz. E para encerrar, vamos ouvir uma mensagem espiritual na voz de Chico Xavier. Oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir teus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre.